Vamos agora para o exercício número 22. Ele é muito importante, porque agora vamos por um prisma diferente. Ele fala que uma caixa de papelão possui o formato de um prisma triangular, regular. Bom, primeiro deixa eu explicar a palavra regular. Regular indica que todos os lados são iguais. Então, vou criar um triângulo com os lados iguais. Então, está aqui o nosso triângulo, ó. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. E aqui a mesma medida, o mesmo triângulo. Tá? Bom, crio a base triangular. Então, tudo aqui é igual, tudo aqui é x, tudo aqui é x. E agora vamos unir esses pontos. Um aqui, um aqui. Perceba que gerou um retângulo, ó, pode ver, é um retângulo. Um aqui, olha a frente, retângulo. E olha essa lateral, retângulo. Portanto, é um prisma porque as laterais são retângulos, tá bom? Cujo volume é de 10 decímetros cúbicos. Como que calcula o volume? Lembra, sempre a área da base vezes a altura. Mas, professor, e a área de um triângulo equilátero? Eu não vou deduzir aqui, mas acredite, a área é x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pode anotar no seu teoria lar e trazer isso no dia da prova, sem problema nenhum, tá bom? Então, nossa restrição é o volume, área da base, x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. A altura, ele fala regular, só garante a base, tá? A altura é qualquer. E isso aqui vale quanto mesmo? Vale 10. Eu vou melhorar, vou jogar o 4 para lá multiplicando, porque a multiplicação une, né? Então, esse 4 está dividindo, fica x ao quadrado, raiz de 3, y igual a 40, nossa restrição. Quais devem ser as dimensões para que a área total da caixa seja mínima? Nosso objetivo é a área. A área conta duas bases, mais quantas laterais? Essa da frente, essa do lado e essa do outro lado. São 3 laterais porque são 3 lados, 3 áreas laterais. Então, a área vai ser a área da base, já expliquei, é x ao quadrado da raiz de 3 sobre 4, só que vezes 2. Mais 3 laterais. Cada lateral é um retângulo. Retângulo é XY. Aqui é padrão, hein? XY. Aqui dá para simplificar. Fica x ao quadrado, raiz de 3 dividido por 2. É a nossa área. Vamos derivar? Deixa eu fazer aqui a derivada para não ficar apertado, né? Derivada em relação a x. Vamos lá, gente. Conserva a constante, que é o raiz de 3 sobre 2, e deriva o x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado é 2x e conserva a constante, raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Derivada de 3x é 3, conserva a constante, que é o y, que dá para cortar. Agora, eu vou derivar em relação ao y. Não tem y, aqui é 1 vezes 3x é 3x. Agora, eu vou derivar aqui em relação a x. X ao quadrado é 2x. O resto copia, porque está tudo multiplicando. Só o 40 que não, que está do outro lado. Derivada em relação a y, derivada em y é 1, o resto copia. X ao quadrado, raiz de 3. Vamos agora para a resolução do nosso sistema, dividindo 2x, raiz de 3y, por x ao quadrado, raiz de 3. Do outro lado, essa derivada que eu cortei o x com x, não esquece, tá, gente? Então, vai ficar x raiz de 3 mais 3y, dividido por 3x. E aqui a nossa famosa restrição, x ao quadrado, raiz de 3y, igual a 40. Bom, feito isso, vou multiplicar em x, esse vezes esse ficará 3. Dá para cortar? Dá para cortar aqui o raiz de 3, pelo menos, né? Concorda? Eu vou cortar aqui, mas vou deixar, depois eu corto. 3x vezes isso, então 3 vezes 2, 6. X vezes x, x ao quadrado. Ainda sobrou y. Tá bom? Raiz de 3 cortou. Acabou, só isso. Agora aqui, x ao quadrado vezes isso. X vezes x ao quadrado, x ao cubo. Raiz de 3, aqui essa raiz de 3 sumiu. Mais
3y vezes isso. Então, fica 3x ao quadrado y. Esse 3 vem subtraindo, dá para agrupar. 6 menos 3 dá 3. Vou isolar o y. Eu vou dividir x ao cubo raiz de 3 por 3x ao quadrado. Aqui vai sobrar um x e vou dividir raiz de 3 por 3. Bom, na calculadora, se você dividir raiz de 3 por 3, vou até trabalhar logo em decimal, hein? Raiz de 3 dividido por 3, 0,577. Talvez assim fique mais fácil. X ao cubo dividido por x ao quadrado dá x. Esse é o y. Vai lá e troca o y. Se bem que aqui ficaria fácil trocar o y sem a raiz, hein? Ó, outra opção do y é x ao cubo dividido por x ao quadrado é x, raiz de 3 sobre 3. Eu vou usar esse aqui. X ao quadrado vezes raiz de 3 e vou pegar o y. X raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. 3 corta com 3, fica x ao cubo igual a 40. Pronto. Raiz cúbica de 40. 3,42. O y, agora já vou multiplicar por 0,577, já está no ponto, né? Então, o y, 1,97. Agora, vamos descobrir o objetivo, que é a área. Vamos lá. X ao quadrado. A área está aqui, né? Está aqui, perdão. X ao quadrado, 3,42 ao quadrado, vezes a raiz de 3. A raiz de 3. X ao quadrado de 3. Essa raiz pode dividir por 2. Divide por 2. Mais 3 vezes o x, 3,42, vezes o y, 1,97. A área, 30,34. Mínima, máxima, vamos descobrir? Verificação comparativa. 3,42, eu vou chutar um x4 e um x2. Descobrindo o y pela restrição. Vou isolar aqui, tá, gente? Y é igual a 40. X ao quadrado, raiz de 3 está multiplicando, ele vai dividindo. Essa conta que eu tenho que fazer. Então, 40 dividido por, abre parênteses, 4 ao quadrado, 16, vezes raiz de 3. Raiz de 3. Fecha o parênteses, ele dá 1,44. O outro, eu vou trocar aqui por 4. Porque vai ficar x ao quadrado, 2 ao quadrado, 4. Então, 40 dividido por 4, raiz de 3. Resposta 5,77. Agora, vamos descobrir a área. Vamos lá, troca aqui, tá? X ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. X ao quadrado, 16, vezes raiz de 3. Isso. Divide por 2. Isso. Mais 3 vezes o x, 4 vezes o y, 1,44. A resposta final, 31,13. Agora aqui. X é 2. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 2 é 2. 2 raiz de 3. Então, 2 vezes raiz de 3. Mais 3 vezes x, que é 2 vezes o y, 5,77. 38,08. Compara o 30 ao menor, hein? Área mínima, dimensões. Essa aqui é chamada de aresta da base. O lado da base, o nome técnico na geometria espacial é aresta. E essa aqui é a altura do prisma. Domínio, qualquer valor de x, troca o y por 0. Se trocar o y por 0, 0 vezes qualquer coisa dá 0, 0 igual a 40 é absurdo. 0 igual a 40, então o domínio é esse. Se o domínio é o lado só, a imagem é o lado só, então a área mínima, no mínimo, 30,34. Fechamos, então, o exercício de número 22.